Professores, bom dia. Meu nome é Roberto, eu faço parte de PCNP, do grupo de PCNPs da diretoria Guarulhos Sul, da equipe de língua portuguesa, juntamente da Grace de Castro e do Luiz Fernando Biasi. Hoje, considerando que o ATPC, ao meu ver, e acredito que vocês também tenham essa mesma visão, é um espaço de interação, de diálogo, de conversa, de construção, nós queremos um processo dialógico. Quando eu falo em processo dialógico, não adianta eu ficar aqui, deste lado, falando com vocês e vocês não interagirem. Eu acredito que este é um momento importante para que nós construamos uma visão salutar, uma visão para o bem do nosso processo de professor, de docente e de diálogo com as necessidades, das habilidades, das competências de nossos alunos. Eu peço desculpa a vocês neste momento, eu vou reproduzir um PPT, um PowerPoint, então eu não vou ver vocês. Nós teremos algumas questões. Nestas questões, nós vamos ter em torno de 3 minutos para responder e depois nós vamos dialogar sobre as possíveis respostas. Luiz e Grace vão interagir comigo, vão me auxiliar nesta condução. Eu não estou sozinho, nós somos uma equipe não formada por nós três, mas formada, no caso, por 62 professores que estão presentes neste momento. Deixa eu abrir aqui. Professores, o PowerPoint está aparecendo para vocês? Tá tudo preto por enquanto, Rô. Não está aparecendo, não. Muito estranho. Eu vou sair novamente e vou entrar. Para mim está aparecendo preto também. Grace, você está com o PowerPoint aberto no seu computador? Ou o Luiz Fernando? Estou vendo aqui, viu, Luiz? Tá. Roberto. Eu vou pedir que você abra para mim, por gentileza, porque o meu está aparecendo preto aqui. Para mim parece normal, só que quando eu vou compartilhar com vocês, ele não está aparecendo. É o último PowerPoint que eu enviei ontem à noite por volta das 20 horas. Vai ligar. Deixa, ó. Consegui entrar. Bom dia. Bom dia, Adalva. bom dia, professora. Desliga. Desliga o microfone. Aqui não. Então, professores, iniciando o nosso, antes que venha o PowerPoint que a Grace vai colocar para nós, este processo de recuperação e aprofundamento tem por objetivo nos auxiliar a compreender o processo de leitura, tá? Quando eu digo processo de leitura, não é uma leitura, vamos dizer assim, passiva. A leitura nunca é passiva. O processo de leitura sempre é um processo de interação com o texto, de interação com o outro. No entanto, hoje, o nosso foco vai ser modalidades didáticas. Grace, pode passar para mim, por gentileza? Quando eu falo em competência leitura e modalidades didáticas,
Neste momento específico, eu gostaria de pedir o auxílio do Luiz para que faça a introdução, para que nós desenvolvamos de uma maneira prática depois, tanto neste momento quanto depois, um olhar reflexivo sobre as nossas práticas, sobre como nós podemos auxiliar os nossos alunos, sobre como nós podemos nos auxiliar. Luiz, por gentileza, você pode nos auxiliar neste momento? Luiz está presente? Olá, Roberto. Olá, Luiz. Você pode nos auxiliar, por favor? Bom, nesse momento a gente comenta sobre as modalidades, Roberto? Isso, exatamente. Seria? Tá bom. A princípio, a gente está se baseando em Katia Lomba-Bracklin, né, que é o nosso referencial teórico, e segundo a Katia Bracklin, no ensino de linguagem verbal, temos as modalidades que elas aparecem como organizativas e didáticas. Então, eu vou falar aqui de acordo com o mapa mental que eu fiz aqui anotado no meu caderno. Por quê? Porque é um conteúdo muito extenso e a gente tem um tempo curto, né? Até porque temos mais coisas para ir conversando durante a nossa formação de hoje, o qual será trabalhado mais detalhadamente em algumas modalidades. Então, o que eu posso falar, a princípio, é que na questão da modalidade organizativa do ensino da linguagem verbal, temos a divisão em 3, por exemplo, projetos de leitura, sequência de atividade e atividades independentes, né? As modalidades organizativas, elas são maneiras de organizar o trabalho do ensino da linguagem, né? E essa modalidade, tanto organizativa quanto modalidade didática, elas estão todo o tempo articuladas. Quando a gente trabalha com modalidade organizativa, a gente também está trabalhando com a questão didática inserida dentro dela, né? Então, na questão das atividades independentes, como sendo a terceira que eu citei agora, das modalidades organizativas, a gente pode dizer que ela faz o quê? Ela tematiza, ou seja, ela trata de um conteúdo específico. Como assim? Levando em consideração a frequência, se o que você pretende trabalhar, você vai trabalhar de forma habitual, semanal ou ocasional, né? De uma forma não regular, para tratar assuntos relevantes do momento, como notícias, temas atuais. Na questão do habitual, do semanal, ela pode aparecer por meio de algumas outras modalidades, como, por exemplo, leitura em voz alta pelo professor, onde a gente tem o professor como um modelo de leitura, onde tem a modelização. Temos também a roda de leitura, né, que trata-se o quê? De uma socialização e uma observação do comportamento leitor, né, um do outro, né? É um estudo, por meio do estudo de uma obra. Então, dentro da roda de leitores, pode conter a leitura também, a leitura de escolha pessoal, né, onde o professor ele vai observar o tipo de leitura de acordo com a autonomia do aluno, que mais apraz o aluno. Então, na roda de leitura, o professor vai poder observar o tipo de leitura do aluno, né? Porque o aluno, nesse tipo de modalidade, ele está de forma autônoma. Temos também a sequência de atividades, ou como a Katia Bracklin chama também, sequência didática de atividade, onde mais para frente, na formação de hoje, a Grace ela vai colaborar, ou seja, ela vai observar algumas atividades do nosso caderno de recuperação e aprofundamento, e nesse guia de atividades serão observadas algumas modalidades. Por exemplo, na sequência de atividade, a sequência de atividade ela tem um caráter progressivo, geralmente como se fosse um espiral cônico, sabe? Que tem retomada, que é a base, tem a sistematização, mas sempre caminha avançando. Então, essas atividades organizativas, essas atividades, elas devem ser organizadas para se trabalhar um conteúdo planejado. Quando eu falo conteúdo aqui, eu quero dizer habilidade, eu quero dizer contextualizando, né? Porque a gente não usa
mais, assim, conteúdo, fala conteúdo. A gente está dizendo de habilidade. Objeto de conhecimento, né? Pode ser, inclusive, linguístico, gramatical, de campo de atuação, que é aquele onde tem as características de um gênero textual específico. Então, essas atividades são organizadas para contemplar o quê? Habilidade, objeto de aprendizagem e até mesmo o campo de atuação. E dentro dessa sequência de atividades, temos também a questão das leituras planejadas, onde há um foco no estudo de um tema, né? Ou seja, de um gênero estético literário, né? De um gênero, de uma estética literária, por exemplo, ou até mesmo a leitura planejada, ela pode ser para observar questões ortográficas. Tudo isso dentro da atividade que se organiza conforme o propósito do professor. Então, o professor ele sempre tem que ter em mente planejado uma organização de como ele precisa trabalhar e o que ele quer atingir com o trabalho dele. Temos também, dentro das modalidades, os projetos. Dentro dos projetos, eles trabalham a gente consegue trabalhar com diferentes modalidades, né? E essas modalidades, elas estão sempre articuladas. Ora é a leitura do aluno, ora é a leitura do professor como modelo, ora é a leitura compartilhada, né? Lembrando que a modalidade no quesito da leitura compartilhada, ela não é a leitura fracionada, onde um aluno lê por vez. A leitura compartilhada é aquela leitura que tem um aspecto de investigação, onde o professor ele vai provocando e mediando o aluno para ele cada vez se aprofundando na leitura do texto que ele está lendo. Então, os alunos eles vão interagindo com o texto, interagindo com o professor. Essa seria a modalidade de leitura compartilhada, conforme a gente vem observando aqui nos nossos materiais referenciais, né? Na questão didática e na questão organizativa, como eu falei, parece que na minha fala eu estou falando tanto de uma quanto da outra, mas é porque dentro das 3 modalidades organizativas, que são projetos de leitura, sequências de atividade e atividades independentes, que elas podem acontecer de frequência habitual ou ocasional, as outras modalidades didáticas, elas vão se articulando, vão aparecendo. Então, há uma articulação entre a organizativa e a didática. O que são as modalidades organizativas, então? Elas são os tipos de atividades, né? Elas são procedimentos para se trabalhar um determinado conteúdo de leitura, de oralidade, de escrita, assim por diante. Então, eu acho que o foco do material de recuperação e aprofundamento, ele traz um foco na leitura por meio de modalidades, né? Por meio de modalidades. E essas modalidades, cada uma, a gente tem que lembrar que possui uma característica, e cada característica, ela deve ir de encontro com o que o professor deseja, com o que o professor almeja, né? Sempre valorizando, ora, ele como modelo, modelizando a leitura, o comportamento leitor, e a entonação e tudo mais, tanto também, ora, no aluno como protagonista, como autônomo, podendo escolher a sua leitura, mostrando, por meio da sua interação, as suas habilidades já adquiridas. Então, essas modalidades, elas servem para isso, para você trabalhar habilidades, para trabalhar os objetos de aprendizagem e o campo de atuação, que podem ser diversos. Muito obrigado, professor. Agradeço a sua contribuição, Luiz. Foi muito pertinente neste momento. Oi? Agora eu percebi que a câmera estava fechada. Não, acontece. Quando falamos, sintetizando, resumindo, né? Quando nós falamos em modalidades didáticas, nós falamos sobre qual seria o modelo didático que podemos utilizar para aplicar ou desenvolver determinado conteúdo. Nós temos um conteúdo, nós temos um conceito determinado. De que maneira eu vou desenvolver este conceito com o meu aluno? De que modo eu vou pegar este objeto de conhecimento e fazer com que ele saia do mais denso para o menos denso? Como que eu vou fazer com que o meu aluno se aproprie disso? Professora Miriam, por gentileza, a senhora está compartilhando a tela da senhora.
Theo, você consegue tirar para mim, Theo? Obrigado. Grace, volta para a gente, por gentileza. Agora, está minimizado, Grace. Aqui para mim, pelo menos. Deixa eu ver. Professores, está pequeno para mim, não sei para os outros professores. Grace, eu acredito que como entrou outro compartilhamento, você tem que tirar e colocar novamente. Vamos lá. Professores, neste momento, nós vamos ter algumas questões. Estas questões têm por objetivo não aferir a conhecimento, essas coisas, mas sim contribuir para uma reflexão, né? Vamos pensar sobre algumas concepções que nós temos, vamos compartilhar nossos conhecimentos, vamos construir juntos a nossa proposta. É o 3, Grace, se não me engano. Tá? Vocês me esperem que eu me atrapalhei aqui e acabei fechando, tá bom? Então, Daqui a pouco professores, eu abro. uma questão que eu gostaria de conversar com vocês seria sobre o entendimento, o que vocês compreendem, o que nós podemos entender sobre o termo leitura. Nós temos um QR Code. Neste QR Code, vocês podem fazer a leitura com o celular de vocês. E depois, nós vamos compartilhar as nossas respostas, tá? De modo que nós construamos uma concepção. Para esta primeira pergunta, não vamos utilizar o QR Code. Como podemos entender o termo leitura no ponto de vista de vocês? Alguém gostaria de compartilhar? Como eu falei, professores, este é um momento de interação. Leitura. O que seria leitura para vocês? Eu vou chamar, se ninguém se pronunciar, tá bom? Vou tomar essa liberdade. Pessoal, vou me deixar sozinho aqui. Professora Alzira, tudo bem com a senhora? O seu áudio está fechado. A senhora poderia compartilhar conosco qual seria a sua percepção de leitura? Está fechado o áudio. Pessoal, vamos fazer o seguinte, eu acredito que neste momento a interação não está um tanto quanto adequada, está com um problema no áudio, a professora Alzira que eu escolhi. Eu acredito que a próxima professora que eu chamar, nós teremos uma interação mais adequada, mais firme. Mas vamos... quando eu falo em leitura, pessoal, tem algumas coisas que nós podemos considerar. A primeira coisa, que a leitura não se resume ao processo de decodificação. Obrigado, Grace. Agora sim, professora. Então, eu sou professora de educação especial, DI, e a leitura, para mim, ela é um momento muito inteligente para os meus alunos, no sentido assim, eu compartilho com eles tanto a leitura verbal, oral, visual, e dependendo das dificuldades, tudo que entra na sala faz parte da leitura. Para eles, né? No sentido assim, deixa eu me colocar melhor. Então, a compartilhada, por exemplo, eu já não consigo, porque eles têm as dificuldades diferenciadas. Mas, no individual, nós conseguimos fazer leitura de imagem, eles conseguem interpretar e contextualizar desta forma, e também através da oralidade, no caso da criança com dificuldade na leitura visual, que às vezes eu tenho de baixa visão na sala, então a gente faz um processo adaptativo,
E a leitura, para mim, ela é um ponto principal para tudo que se tem em meio de comunicação, seja ela visual, seja ela verbal, seja ela de qualquer forma que a gente pode imaginar que a leitura é. Então, ela é um complemento muito importante. Professora, muito obrigado pela contribuição. Esta perspectiva do conceito, não digo conceito assim, mas observar o contexto do aluno, né? Quando nós falamos em leitura, é exatamente essa perspectiva, independentemente se seja para turma especial ou não. É atribuição de sentidos. Quando nós falamos em atribuição de sentidos, nós temos duas perspectivas possíveis. Uma perspectiva como uma aproximação metodológica e teórica do texto, que seriam os aspectos linguísticos. É a primeira maneira que nós, professores, fazemos. Nós nos aproximamos do aluno por meio do texto, reconhecendo elementos linguísticos. Onde está o sujeito? Onde aconteceu? Por que aconteceu determinado fato? A partir de elementos linguísticos, nós chegamos a essas informações. E depois, nós temos como se fosse uma concepção de mundo. É o aluno contextualizar dentro de sua vida o que ele observa no texto. Olha, esta realidade que se apresenta no texto, eu já vi familiaridades com o meu dia a dia. Então, quando eu falo em leitura, é este diálogo entre o linguístico, entre o texto e a vida do sujeito. Então, obrigado pela participação, professora. Agora são 11 horas e 10 minutos, eu gosto de falar bastante, eu tenho que me controlar. Eu vou pedir para que a Grace vá para o slide 4, porque nós já respondemos o slide 3. Isto. Pessoal, quanto competência leitora, vocês poderiam, por gentileza, em 3 minutos, responder esta pergunta? Eu não tenho esse negócio, peraí. Não tem? Aqui embaixo tem um link, caso a professora queira digitar e consegue responder. Eu coloquei no chat o link, gente. Se vocês estiverem pelo celular e não conseguirem fazer a leitura, podem clicar diretamente no link. Obrigado, Theo. Tá. Nós tivemos uma contribuição no chat da professora Tatiana Ferreira, que ela diz que leitura é diversos meios de perceber, sentir e ver o mundo. De uma maneira bem sucinta, resumiu a essência do termo leitura. Eu agradeço a sua participação, professora. O professor Jonathan também, ele colocou que é a interpretação de códigos. Obrigado, professor. Quando nós falamos em leitura com os nossos alunos, sobre competência leitora, nós procuramos ativar determinadas habilidades. Quais habilidades seriam essas? Só para não ficar muito tempo calado, que é um tanto quanto difícil. Podemos? Professores, podemos? Então tá legal. Professores, quando eu falo em leitura, alguém gostaria de compartilhar a sua percepção de leitura? Obrigado, Jonathan. De competência leitora.
Professor Claudinei, parece que está querendo compartilhar a sua visão ou foi impressão minha? Se não quiser, professor, sem problema. É que eu vi você assim se movimentando um tanto quanto. É um espaço de diálogo, pessoal, espaço de conversa. Nós não estamos aqui para avaliar nada, a gente está aqui para um bate-papo mesmo. Quando eu falo em competência leitura, caso vocês queiram contribuir, vocês têm total de liberdade de abrir os microfones, tá bom? Competência leitora seria a capacidade de interpretar, atribuir sentidos, alcançar clareza sobre informações ou conjuntos de ideias, tá? É um processo de interação com o texto. Quando eu falo processo de interação com o texto, é um processo que Bakhtin chama de processo dialógico. Mesmo que nós não queiramos, há uma voz em nossa mente que, inclusive, dá vozes para os personagens presentes nas histórias. Então, o que nós fazemos com essas vozes? Nós construímos significados, nós interpretamos, atribuímos sentido, temos clareza. Vocês concordam com essa visão minha? Vocês querem acrescentar alguma coisa? Eu vou chamar uma... Não vou chamar essa coordenadora não, porque senão ela vai ficar brava comigo. Roberto. Oi. A Rita de Cássia disse que a leitura é o conjunto de como vejo e sinto. Conjunto como vejo e sinto. A Drica Neri falou que a leitura é a forma de como se interpreta um conjunto de informações. Perfeito. Obrigado, Mariana. Agradeço. Vocês preferem pelo chat, né? Tá todo mundo muito tímido, gente. É verdade. E eu gosto de falar. Oi. Eu queria falar assim que a competência leitora, ao meu ver, é a junção, né? É o verificar até que ponto, né, o aluno ele conseguiu durante a vida toda dele da escola ou durante o processo da escola juntar tudo isso, né? Dar sentido. Então, quais foram as habilidades que ele conseguiu juntar, né? Analisar as habilidades que a gente tem, analisar efeitos de sentido, criar narrativa, escrever palavras, pontuar, reconhecer. Eu acho que é a junção disso aí, né? O professor Ivanilde, obrigado pela contribuição. E tem tudo muito pertinente, mas tem uma palavra que resume tudo isso que a senhora falou: dar sentido. Dar sentido. Se o aluno não conseguir dar sentido, o texto perde relevância. Ele não consegue dialogar com as intenções, com os problemas, com as necessidades colocadas no texto, né? O dar sentido. Obrigado, professora, pela contribuição. Grace, por favor. Tem algumas contribuições no chat. Temos mais contribuições? Porque temos o pessoal contribuições me ajuda no chat. Agora o pessoal está se soltando, mas via chat só. Ótimo, perfeito. Você quer que leia ou você lê? Por favor, Mariana, leia para mim, por gentileza. Tá. Então vamos lá, tem algumas. A Janilda Costa falou que a competência leitora é a maneira de entender o texto e também desenvolvê-lo. A Tatiana Ferreira disse que a competência leitora são diversas movimentações que realizamos ao interagir com o mundo letrado, desde a codificação até a apreciação. A Maria Aparecida falou que é a capacidade de observar e sentir o conjunto de ideias. A Patrícia Moreira falou que a ideia de leitura é normalmente restrita ao livro, ao jornal, lêem-se palavras e nada mais, né, segundo o senso comum. A Ruth falou que a capacidade de entender uma mensagem, seja ela escrita por símbolos, imagens ou movimentos. A Miriam falou que a competência leitora envolve também a verbalização, oralidade e dar sentido aos códigos. A Silmara disse que está ligada à capacidade de interpretar, atribuir sentido, alcançar a clareza sobre as informações. E a Elaine falou que é conseguir atribuir sentido ao texto. Olha só, bastante contribuição no chat. Perfeito, muito obrigado, professores. Vocês no chat são maravilhosos, assim como são também presencialmente, quando vocês verbalizam. Muito obrigado, tá?
É a capacidade de traduzir o que se lê, seja texto ou imagem. Pois não, professor? A gente percebe que a contribuição do chat traz tanto falas que remetem à leitura verbal quanto não verbal, né? É um processo cinésico. Quando nós falamos em processo cinésico, é a capacidade que o sujeito tem de interpretar não somente o texto escrito, mas também a imagem do outro, o tom de voz, o ritmo da fala, tudo isso é possível de se interpretar. Né? São os, vamos dizer assim, elementos paratextuais, além do texto. A gente pode ver isso, por exemplo, em charge. A gente observa uma fala e quando nós observamos a imagem, muitas vezes ela está sendo totalmente oposta àquilo que o texto diz. Então, a gente analisa o que o texto diz e o que a imagem representa. É o processo cinésico, interessante. Grace, pode passar para a gente, por gentileza? Professores, eu vou fazer o seguinte neste momento. Eu vou deixar algumas perguntas para depois, porque eu vejo que o horário está passando. Nós temos até 11 horas e 15 minutos. Eu vou passar essa pergunta. Depois desta pergunta, nós vamos disponibilizar para vocês este material, tá? Vocês, algo que eu vou pedir, que vocês, ao final, façam uma avaliação para que nós, PCNPs de Língua Portuguesa da Guarulhos Sul, possamos melhorar constantemente para vocês. Tá bom? Pode passar, Grace, por gentileza? A pauta de hoje, pessoal, ela está resumida em 3 partes. A primeira parte é um resgate das transmissões. Antes de vocês entrarem aqui, vocês devem ter participado do Centro de Mídia do Estado de São Paulo, de acordo com algumas séries. Eu estava observando o 7º ano. Qual foi o objetivo do 7º ano? Foi apresentar 3 aspectos do nosso processo metodológico, da nossa metodologia. O iniciando, o desenvolvimento e o finalizando. O que seria isso? Quando eu falo em iniciando, seria considerar, seria levantar o conhecimento prévio dos nossos alunos para que, a partir deste conhecimento que nós tenhamos do aluno, nós consigamos fazer as nossas intervenções pedagógicas. Quando eu falo em intervenções pedagógicas, já está no momento do desenvolvimento. A partir do conhecimento prévio do aluno, eu desenvolvo a atividade de um modo que, ao final, ele consiga realizar uma atividade que consolide a aprendizagem. Ou seja, eu inicio fazendo um levantamento prévio. A partir desse levantamento prévio, eu desenvolvo uma intervenção pedagógica que, após essa intervenção pedagógica, o aluno seja capaz de realizar uma atividade que o auxilie a consolidar a sua aprendizagem. Ok? Eu estou sendo claro? Eu tenho medo do silêncio. Depois disso, pessoal, nós teremos a revisitação das modalidades didáticas. Mais um, Grace, por favor. O que é? Para que serve? Como podemos desenvolvê-la? Tá? Mais um, Grace, por gentileza. E análise, nós teremos uma atividade neste momento, daqui a pouquinho, análise de uma atividade específica. Nós temos atividades, modalidades didáticas do 6º ao 3º ano do ensino médio, e nós vamos analisar uma modalidade específica, o objetivo de uma habilidade específica, tá bom? Pode passar, Grace, por gentileza? Que está aqui, que eu falei para vocês, tá bom? Quando eu falo em movimento metodológico, compreender o movimento metodológico,
é esta relação entre o processo de início, de desenvolvimento e de finalização da aula. É o refletir sobre as estratégias didáticas, o que eu faço, de que maneira eu desenvolvo a minha atividade, de que maneira eu sistematizo para que eu auxilie na aprendizagem do aluno. Próximo, Grace, por favor. A transmissão de ano em série. Qual foi o objetivo? Analisar a atividade e sequência de atividades 1, com foco nas habilidades essenciais de suporte. Avaliar a qualidade de perguntas em atividades de leitura para o desenvolvimento de capacidades de leitura mais complexas, com vistas a aprofundar propostas da sequência de atividades. Quando eu falo em qualidade de perguntas, qual é o meu objetivo quando eu faço um questionamento para o aluno? Qual a habilidade que eu quero que ele desenvolva? Localizar uma informação explícita, localizar uma informação implícita, articular, ter uma interdiscursividade, fazer com que ele reconheça a presença de um discurso dentro do outro, observar uma intertextualidade. O meu foco é desenvolver a competência leitora dele. Para isso, o que eu farei? Próximo, Grace, por gentileza. E a pauta da escola, que é o nosso foco. Reconhecer as modalidades didáticas, que eu já conversei com vocês no início, e o Luiz explanou de uma maneira muito clara, que é o modelo didático que podemos utilizar para aplicar ou desenvolver um determinado conteúdo, né? E identificar e analisar o trabalho com algumas dessas modalidades didáticas de ensino de leitura nas sequências. E o encaminhamento para o planejamento de nossas atividades. Ok? Grace, por gentileza. Próximo. Neste momento, eu passo a palavra para a Grace. Obrigada, pessoal. Tudo bem com vocês aí? Tudo em ordem? Eu estou vendo aqui alguns rostinhos, gostaria de ver mais. Podem pentear o cabelo. Eu penteei o meu. Deixa eu ver como é que tá. Então, vamos lá. Isso, é gostoso a gente conversar com pessoas e não com fotos, né? Se você puder aparecer aí, eu agradeço. Olha quanta gente bonita aí. Isso. Olá. Então, cada um aí no conforto do seu lar aí. Legal, bacana. Que alegria ver vocês. Que bom, que bom, que bom. Então, vamos lá. Nós temos agora uma atividade, né? Nós estamos num período que a gente tem que pensar em recuperar algumas habilidades que ainda não foram consolidadas e também aqueles que já consolidaram, a gente vai aprofundar. E o Luiz, no início dessa apresentação, ele falou sobre algumas modalidades didáticas. Por favor, eu queria que vocês colocassem no chat quais são aquelas que ele mencionou. Por favor. Vamos ver se você lembra, se você tem boa memória, porque eu sei que eu não tenho. Você tem? Então, vamos lá. O que é que vocês lembram das modalidades que o Luiz apontou? Vamos lá. E se por acaso você teve acesso ao texto de Katia Bracklin, onde ela menciona essas modalidades, também isso seria útil. Se você não teve tempo de visitar esse documento, eu recomendo que o faça. Vamos lá, o que ele falou? Organizativas e didáticas, localizar informações, a Silvana disse, implícitas ou explícitas, o que mais? Vamos lá. Vai colocando, não importa que você lembre mais ou menos, talvez você tenha entendido o intertextualidade, o que mais? Leituras planejadas. Leitura o quê? Leituras planejadas. Planejadas, isso, o que mais? Compartilhar conhecimento, projeto de leitura, sequência didática, o Silvio falou projeto de leitura, sequência didática, atividades independentes, a Eliane, compartilhar conhecimento, a Patrícia Moreira, roda de leitura ou conversa apreciativa, legal, bacana. Leitura compartilhada, a Regiane disse,
Ariane, leitura em diferentes Oi. alimentos. Oi. Posso falar? O Silvio é o meu irmão, tá? Eu estou usando o celular dele. Opa! Então tá. Então quem está falando é a voz de quem? É a Ruth, do Soinco 2. Ah, legal. Bacana, Ruth. Legal, bacana. Ok. Então vamos lá. E a gente aqui, vamos ver quanto que a gente chegou próximo, né? Então, que modalidades didáticas vocês conhecem? Vocês acabaram de fazer isso, a gente já fez em menos de 3 minutos, porque a gente tem que agilizar essa dinâmica. Então, vamos lá. Aí, leitura pontual. A leitura pontual, gente, vamos ver se eu não vi pelo menos ninguém mencionar aqui no chat, né? A leitura pontual, lembram-se que algumas escolas, elas adotaram um sistema de cada professor, durante uma vez por semana, fazer uma leitura? Então, essa chama-se a leitura pontual, tem um dia da semana fixo, e geralmente aborda temas da atualidade, há um combinado entre os professores lá na escola, né, um combinado, e aí vocês falam assim, cada professor na primeira aula, na terceira aula, lê um texto, papapá. Então, essa leitura chama-se leitura pontual. É um modo de eu trabalhar a leitura. Um modo. E só ele não basta. Qual é a intenção, qual é a finalidade dessa leitura pontual? O aluno perceber que a leitura me traz conhecimentos. Às vezes me traz prazer. Então, a gente precisa ter clareza da finalidade dessa leitura pontual. Vamos lá. Leitura colaborativa. É aquela, alguém já sabe dizer o que é? Qual é a característica da leitura colaborativa ou compartilhada? Que o aluno faça vivência desse conhecimento da leitura e que a gente pode fazer uma intervenção e ele vê o que está acontecendo, ele participar ativamente da leitura em corpo, né? Assim, participar mesmo, ser atuante. Ok, Alzira. Alguém tem algo a acrescentar? A leitura colaborativa ou compartilhada são 2 nomes para uma mesma ação. É aquela em que você, professor, vai lendo com o aluno um texto, iniciando pelo título, e aí você vai criando expectativas, vai fazendo perguntas. Gente, esse título é curioso, desperta em você quais ideias? Vamos ver se aquilo que você disse a respeito daquilo que despertou esse título para você, vamos ler o texto para ver se confere? Então, eu levanto hipóteses, eu vou lendo junto com ele, parando essas leituras e perguntando aos pouquinhos, fazendo perguntas ao longo do texto, interrompendo a leitura, e a fim de que o aluno veja, no meu modo de conduzir a leitura, são as estratégias, as habilidades cognitivas que eu faço, as operações mentais, para eu desvendar esses mistérios do texto. Aí, às vezes parece, durante a leitura do texto, o João, gente, mas quem é esse João? Esse João apareceu lá atrás? Será que ele vai aparecer mais tarde? E os sinônimos que vão aparecendo? Então, eu vou mostrando com essa minha leitura e despertando nele curiosidade a respeito daquilo que está por vir. É um eterno levantar de hipóteses e checagem de hipóteses. Eu sou o professor modelo em que eu digo para ele, olha como que a gente faz a leitura. Diga, Alzira. Nessa leitura aí, na minha sala, eu trabalho com as tirinhas, né? E aí eles vão ficando mais, assim, querendo saber, investigando, para ver quem é o autor principal, quem fez aquilo, quem fez aquilo. Então, eles vão colando as tirinhas, e quando erram, um fala, ei, não é isso, não é aquilo lá. Então, isso daí é uma compartilhação de interação do aluno dentro do texto. Isso, é isso mesmo, Alzira. A Sidneia colocou, traz informação que o aluno venha
venha participar da leitura, instiga o aluno a participar da leitura. Ok. Nós temos uma outra modalidade, que é a leitura programada. Ou seja, isso acontece muito em literatura, onde eu vou ampliando. Na colaborativa, eu estou construindo a proficiência leitora. Eu estou ensinando a ler, que é diferente de verificar se o cara sabe ler. É diferente. E a programada, eu vou ampliar esta proficiência. Eu vou fazer uma leitura em partes, uma leitura prévia, onde eu promovo discussões sobre aquele trecho, vou chamando atenção para o contexto de que ele foi criado, por exemplo, em literatura, a época literária, o autor, as características, eu vou lendo aos pedaços, que às vezes é uma leitura muito longa, ele precisa do auxílio da gente para desvendar, para revelar, reconhecer no texto esses fatores que são externos e que influenciaram neste texto. Viu que é diferente? Leitura colaborativa, eu vou construir uma proficiência leitora. E na programada, eu vou ampliar essa proficiência leitora. E eu promovo discussões a respeito. E é necessário que o aluno também conheça de antemão, faça uma leitura antes, ou então uma leitura, tenha feito alguma leitura de algum modo, ou com o professor, ou sozinho, e aí depois a gente se debruça estudando isso. Aí, tem a leitura em voz alta, feita pelo professor. Qual é o intuito de eu fazer uma leitura em voz alta? Eu tive uma professora da faculdade que ela abria a aula dela fazendo uma leitura de um trecho que ela gostava. Qual é a intenção? O que vocês acham? Inspirar? Legal. Dar exemplo, Elaine? Dar exemplo de... Eu acho que está formando um leitor futuro. Formar leitor futuro. O que mais? Motivar. O que mais? Despertar o interesse, transmitir sensações a Rô Fernandes, a Miriam despertar interesse. O que mais? Chuva de ideias aqui. Chuva de ideias. Vamos lá. O levantamento, né, do vocabulário do aluno, a fruição, a articulação, né, do ser protagonista, né, da sua ação. Legal. A leitura em voz alta, a gente está construindo comportamento leitor. Quando eu estou lendo, eu estou dizendo aquilo que eu gosto, aquilo que me traz prazer, que a leitura ela tem vida, que aquele texto que está chapadinho ali no papel em branco, ele tem vida. E aí eu digo, é aquela leitura por prazer, e digo por que eu escolhi aquilo. E também tem a leitura em voz alta, feita pelo aluno também, que tem essa característica que você acabou de mencionar. E aí, então, são duas finalidades que às vezes se cruzam e às vezes se distanciam, né? Claro que eu vou ver a entonação. Primeiro, o menino precisa me ver como é que eu leio, entonando, dando vida aos personagens, e aquilo se torna prazeroso, gostoso. Então, é essa a finalidade da leitura feita pelo professor. E a leitura feita pelo aluno, por que não? Também. Às vezes o aluno lê para outro aluno e vai também, a apreciação, esse comportamento de apreciar a obra e ter prazer nela. E também essa sequência eles cobram da gente quando a gente não faz essa programação que a gente tem feito todos os dias. Hoje a senhora não fez a leitura. E a leitura? Eles sempre cobram. Porque é bacana, né? Então, vamos lá. Atividades sequenciadas de leitura e de estudo de determinado tema.
Aí eu vou me aprofundar em determinado tema, e eu vou ampliar também o repertório, eu vou trazer bastantes informações, que às vezes a gente costuma fazer naqueles grandes projetos com um único tema, então eu vou enriquecer, eu vou repertoriar esse aluno a respeito de determinado tema, ok? E a roda de leitura? Eu acho que tem gente aqui muito craque nisso, o que vocês têm para me dizer a respeito de roda de leitura? Vocês são craques. Tem gente que faz isso aí, acho que 300 vezes por mês. Vamos lá. Então, eu trabalho com meus alunos com roda de leitura, com imagens, porque meus alunos, já falei, que são especiais, né? E aqueles que sabem ler, compartilham essa roda de leitura. E é feito 2 vezes na semana. A gente já tem o nosso canto, a gente coloca o tatame no chão, diversidade de livros, e é muito legal. Isso. Alzira, estou amando a sua participação, viu? Gostei muito. E eu queria ver mais outras pessoas colocando as suas contribuições. Então, vamos lá. A Miriam disse um momento de compartilhamento, a Regiana, espaço de circulação. O Silvio, que não é o Silvio, é outra pessoa, compartilhar. O que mais? A roda de leitores, ela tem a intenção de socializar leituras. Eu gosto muito de um autor, eu gosto muito de uma obra, então eu vou ficar naquela minha zona de conforto, porque eu gosto desse pronto. Eu só vou ler Harry Potter, eu só gosto de Harry Potter. Aí, quando eu ouço outro falando de outra obra, eu vou despertar meu interesse por outra obra. Eu vou abrir os meus horizontes, né? Eu vou ampliar meus conhecimentos. Eu vou me enveredar em outras áreas. Então, socializar leituras. Isso, olha lá, a Silvia colocou, socializar ideias. E também aprender a escutar, sim, também. Essa é uma conduta. Ensinar também a dividir espaços com os demais alunos. Silvana, fazer o aluno se sentir participativo. Roda de leitura ajuda muito os alunos a interpretar melhor os textos. Então, e eu não só leio aquilo que eu gosto, mas ouço e aprendo com o outro, né? Por que ele escolheu aquela obra, por que ele curte, ele lê um trechinho, e a gente pode discutir o trechinho, estudar, se debruçar sobre determinada obra, ok? Então, nós temos tudo isso aí em nosso favor, tá? Aí tem a leitura em voz alta pelo aluno, a leitura de escolha pessoal, às vezes você lê porque você gosta de ler e tudo mais. Vamos lá. E essa, gente, eu acho que não tem um professor aqui que não saiba essa daí. Leitura individual com questões para interpretação escrita. Me diga aquele que nunca fez essa. Não é isso? Todo mundo faz essa, e às vezes ela toma 90% das nossas aulas. É aquela que a gente faz para verificar a proficiência do cara. Cuidado, às vezes a gente só tem feito isso. Manda um texto, manda uma pergunta, e o menino devolve de modo escrito, né? Então, a gente precisa ver se nós temos outros, a gente precisa ir além dessa modalidade. Né? Você me permite um minuto? Leitura não está relacionada simplesmente à decodificação do aluno. Decodificar é um meio, é um processo da leitura. Não se resume em si mesmo este processo. Não é decodificação pela decodificação.
Então, essa leitura individual com questões para interpretar a escrita não é simplesmente para saber se o aluno sabe reconhecer onde está um objeto direto, onde está um objeto indireto, onde está um substantivo, mas fazer relação com o seu contexto, como foi falado no início, né? Isso. Obrigado, Grace. Desculpe, não queria atrapalhar sua linha de raciocínio, viu? Não atrapalha nunca. Eu gosto de bastante gente interrompendo. Um Então, monte de gente interrompendo aqui. Grace, Oi. olha, esse que ele falou é não contextualização, que a gente tem que fazer, né? A contextualização da leitura. Isso, é isso mesmo. E uma outra estratégia, uma outra modalidade é o diário pessoal, né? É onde eu, aluno, vou ler e faço as minhas anotações, as minhas apreciações. Eu faço um diário das minhas leituras. Eu coloco os meus comentários a respeito da obra, né? E quem vai ler essas minhas anotações, que é o professor, ele vai acompanhar os critérios que o aluno está utilizando para apreciar essa obra, tá? Então, e também existe o diário de estudos, mas acho que não está aqui. Tem diário de estudos, né? É uma atividade preparada pelo professor, onde ele orienta, observe isto, observe aquilo. Na anterior, eu acho que o diário de estudos, ele precede o diário pessoal, que primeiro eu preciso aprender, o professor precisa me ensinar como é que eu vou fazer esses registros. Ok? Então, vamos lá. Algumas modalidades nas sequências didáticas. Não importa o ano que você está, do 6º ano ao ensino médio, nós vamos encontrar essas modalidades. Querem a prova do crime? Então, vamos lá. Então, a gente vai encontrar, em alguns momentos, no 6º ano, no 7º, no 8º, até o ensino médio, a gente vai encontrar algumas dessas modalidades de leitura. A colaborativa, que isso é você, inicia por você, que nós dissemos lá no início, ensinar a ler. Você vai ajudá-lo a ensinar a ler. A leitura em voz alta feita pelo professor, onde a gente desperta o prazer pela leitura. Atividades sequenciadas de leitura e estudo de determinado tema, onde a gente amplia o repertório dos alunos. Leitura individual com questões para interpretação escrita, que essa que a gente falou há pouco, que nós usamos a maior parte do tempo. E a roda de leitores ou conversa apreciativa, onde a gente faz a apreciação. Tá? Dentre as diversas modalidades didáticas, vamos conversar um pouco sobre a leitura compartilhada, que se pode ensinar a aprender sobre leitura usando essa modalidade. Eu já dei um spoiler. Eu já dei a resposta. Olha Então, aí, olha aí. Olha aí, eu dando spoiler, né? Mas ficou claro para vocês? Ficou claro? Então, tá. Então, vamos lá. A leitura colaborativa, a gente vai encontrar uma proposta, nós temos o livro, aí vocês procurem lá no livro, orientações para o professor. Gente, se vocês esquecerem aqui, beba disso, vá lá no material Aprender Sempre, tem as orientações ao professor, beba daquilo, ele vai te dizer, se por acaso você ficar inseguro, faz, não faz, eu estou no caminho certo, não estou, olhe lá aquelas orientações para você, ele diz, faz essa pergunta, faz aquela, certo? Olha lá, está ampliado lá a indicação para o professor, a fim de chamar a atenção dos estudantes, sugerimos que você os motive à leitura, dizendo que farão uma leitura compartilhada de um trecho, de um conto de mistério, assombração, muito interessante, intitulado Maria Angula. Se por acaso hoje a gente vai desligar essa aula, você esquecer, vá lá e olhe essas orientações, ok? Aí,
no sexto ano tem a leitura em voz alta pelo professor. Ah lá, como você imagina o final dessa história? E ele diz para você, as orientações para você. Exponha as suas ideias para os colegas. A seguir, fique atento à leitura que o professor fará para que você saiba o fim da história. Então, tem toda uma orientação lá. É você que vai fazer a leitura em voz alta. No sétimo ano, olha lá, de novo os dois. Leitura colaborativa e a leitura em voz alta. Ampliando. Olha lá, indicações. Depois disso, olha lá, está falando com você. Oriente os estudantes em duplas, ele diz assim, leram o texto silenciosamente, depois que leiam, acho que esse verbo aqui está colocado errado. O texto silenciosamente e depois em voz alta. A leitura colaborativa pelas duplas, olha lá, finalidade. Permite maior interação entre os estudantes, de modo que aquele que tem maior proficiência em leitura colabora com aquele que apresenta menor proficiência. Tá bom? Então, olha lá as orientações, bebam dessas orientações. E no oitavo ano, leitura em voz alta pelo estudante, olha lá, olha aí, a gente viu isso lá, apresentou lá no início, aqui aparecendo, olha lá, na narrativa. Sugere-se iniciar o trabalho dos grupos com a leitura do texto 3, Dom Quixote, de Adelina Lopes Vieira, em voz alta. Essa atividade pode ser realizada por um estudante ou por você, professor, de modo que se observe a entonação e o ritmo durante a leitura. Tá. Olha lá, nono ano, leitura individual com questões para interpretação escrita. Essa é aquela lá, a mais usada por todos nós. Olha lá, como é que é? Após a leitura e a compreensão do texto, responda as perguntas seguintes. Gente, a gente faz isso aí a rodo. Aí a gente está verificando. Né? De acordo com o texto, defina o que é chamado de mudanças climáticas. Isso aqui é o que a gente mais faz. Outra no nono ano. Atividades sequenciadas de leitura e escuta e estudo de determinado tema. Vamos lá, o que está lá? Hora da pesquisa. Olha lá. Faça uma pesquisa sobre o tema desta aula. Mudanças climáticas e suas implicações na vida das pessoas. Fique atento aos noticiários, olha lá, para ampliar o repertório do menino a respeito de determinado tema. Então, ele indica que vá aos noticiários e telejornais sobre informações que podem ser veiculadas a respeito do que estamos analisando. Olha lá, tem a página, tem o volume, tem tudo. Leitura e escuta de canção, oportunidade para uma roda de leitores. Olha lá, gente, olha, são todas as modalidades que a gente mencionou, elas estão ao longo do caderno, ao longo das séries de anos. Olha lá, professor, por se tratar de uma canção, sugerimos que após a leitura do texto, os estudantes ouçam. Você viu? Eles colocaram aqui, leia primeiro, depois ouça. E não ouça e depois leia. É uma indicação de um modo de a gente conduzir esta aula. E ali, segunda série do ensino médio, leitura em voz alta pelo professor. Faça dessa leitura um momento significativo, no qual você, professor, se coloca como modelo de leitor para os estudantes. Terceira série, leitura individual com questões para interpretação escrita. De novo, olha aqui a gente, ó. Professor, após a leitura do texto, entrega aos estudantes as fichas ou folhas de papel que deverão ser preenchidas com os pontos positivos e negativos apresentados pelo autor do texto sobre o filme. Então, deve ser uma resenha. E aí? Vamos ver se a gente aprendeu. Vamos lá. Eu quero esse chat repleto de respostas. Tá Isso bom? aí, pessoal. Seguinte, professores, vamos esquecer esse QR Code, porque eu percebo que o chat está muito mais adequado às nossas necessidades, muito mais dinâmico. Então, qual é a finalidade de eu fazer uma leitura em voz alta para o meu aluno? Vamos lá. Escrevam aí. 1, 2, 3.
dar vida ao texto, modelo de leitura, construir um comportamento leitor, dar vida à leitura, Silvana, inspirar e motivar a leitura, Solange, ritmo, entonação, comportamento do professor, dar entonação, apreciar a obra, atrair e motivar, inspirar novos leitores, despertar interesse, mostrar que o texto é inspirador, interação. Olha quanta riqueza aqui. Transmitir algo e, ao mesmo tempo, inspirar. Enviar mensagem para o desenvolvimento dos alunos, além de avaliá-lo. Não, pelo professor. Uma leitura... Ah, sim, tá, tudo bem. Você falou do ponto de vista do aluno, né? Isso. Falar em interação, compartilhar, verificar pausas necessárias. Ótimo, 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 ótimo. Isso. Comportamento leitor. Isso. Alzira. A primeira coisa é apreciação. Né? Apreciação. Vamos lá. E aqui, 7º ano. Leitura colaborativa e leitura em voz alta. Aqui um exemplo. Depois disso, oriente os estudantes, em duplas, que leiam o texto silenciosamente e depois em voz alta. Essa estratégia de pedir que eles leiam silenciosamente é porque ninguém vai ler de pronto e bom e legal, bacana. Não, tem que fazer primeiro um estudo do texto para depois dar vida a ele, né? Então, precisa dar esse tempo. E também a leitura colaborativa em duplas, né? Que a gente já leu anteriormente. Então, para quê? A resposta, vamos confirmar. Explicita comportamentos de leitor, critérios de escolha e apreciação das obras, como recursos que utilizou para a escolha do texto, o autor, o gênero, editora, ilustrações, entre outros. Ok. E possibilita aos estudantes que não têm influência leitora o contato com textos em linguagem escrita de boa qualidade, né? Olha que legal. E também possibilita contato dos alunos com textos que não escolheriam de maneira independente, ampliando seu repertório de leitura. E ele também modeliza, né? O professor é modelo. Modeliza comportamentos e procedimentos do leitor, entre eles os relativos à oralização do texto escrito, que vem a ser dicção, entonação, dramatização, animações, etc. Ok. Eu queria chamar a atenção de vocês para algumas coisas. Nós estamos em tempos de ensino remoto. E aqui a gente viu as atividades que estão lá no caderno do aluno e as orientações para nós. E a gente tem um desafio. É essa recuperação e recuperação e aprofundamento feito à distância, remotamente. Como realizar uma leitura em voz alta remotamente? Dá para fazer pelo WhatsApp? Dá para fazer uma gravação? E a leitura pelo aluno? Dá para fazer leitura colaborativa à distância? Como fazer? Esse tem sido, gente, o nosso desafio. O Google dorme, né? O Google dorme? Oi, Tânia, por favor, repita. Tânia? Ela falou e eu não entendi o que ela falou. Né? Assim, nós estamos em tempos de ensino remoto, nós estamos usando o Google Classroom, as atividades que a gente tem postado lá, ela se aproxima muito daquela de verificação se o menino, para a gente verificar a proficiência leitora do aluno. Mas eu não posso ficar só nessa, eu preciso buscar outras, porque eu também preciso desenvolver com
construir a proficiência leitora e não apenas verificar a proficiência leitora. Eu preciso ampliar, não somente verificar se o cara lê as atividades minhas que eu proponho. Fica aí a reflexão para vocês, tá bom? Se vocês tiverem alguma ideia, coloquem aqui. Ah lá, alguém já colocou em vídeos, a Alzira falou através de vídeo, a Patrícia podcast, isso, a Patrícia, olhar reflexivo sobre a nossa prática, ensinar e aprender ao mesmo tempo. Ótimo, Patrícia, é isso mesmo. O que a gente está fazendo? A gente está aprendendo também. E a gente testa, a gente faz, e depois a gente volta, mas peraí, não deu certo. E a gente melhora, e a gente precisa trocar ideia lá na escola. Vocês estão aí como facilitadores, vamos conversar com os nossos colegas lá na escola? E ver se a gente tem, vamos crescer juntos. E isso, Rita, reinventar. Olha, Miriam, chamar os alunos para uma reunião conosco, pelo Meet, ou então pelo Zoom. Ótimo, excelente. Porque, como a gente também estava sendo colocado no ATPC da IFAP, o menino, a menina gosta de conversar com você. Ele tem relações afetivas com você. Ouvir a voz do professor é confortante. Ouvir a voz do coleguinha também conforta. Ele vai matar a saudade, e se puder fazer isso. E, futuramente, quando houver o presencial, né, que hora vai ser presencial, hora à distância, mesmo que seja um pouquinho de pessoas, melhor ainda, que aí você vai poder dar uma atenção para eles, colocar essas modalidades organizativas de leitura em prática. Nós estamos nesta fase, ok, gente? Queridos, da minha parte é isso, tá bom? A minha contribuição é essa, e espero ouvir de vocês boas práticas, aquelas que deram certo. E outra coisa, deixa eu falar, nada é perfeito, nada é redondinho. A gente faz uma vez, não deu certo, a gente melhora, a gente troca de ideia com o nosso colega nos enriquece, trazendo as suas ideias também, a sua experiência. Tá bom, gente? Grace, Diga. é um processo de lapidação, na verdade, né? Nós somos como joias, né? E a joia não nasce pronta. Ela vai sendo lapidada com o tempo, com a mão do ourives, de um ourives, por exemplo, né? Nossos alunos são joias, e nós somos os ourives responsáveis por formar esta pedra bruta em diamante, em ouro, né? Nós temos um QR Code de avaliação. Este último QR Code de avaliação, eu gostaria que vocês fizessem, que vocês fizessem a avaliação de vocês, tá bom, professores? E nós estamos aqui para vocês. Se vocês precisarem de nós estamos, eu, Grace, Luiz, estamos à disposição. Isso, olha, a Rô Fernandes falou assim, ó, na verdade, sempre trabalhamos estas modalidades, porém, remotamente, as dificuldades surgem. No entanto, a reinvenção se faz necessário. Perfeito, Rô Fernandes, é isso mesmo, né? Então, quanto mais a gente trocar ideias com o nosso colega, mais ricos nós nos enriqueceremos. Né? A gente precisa do outro, a gente não pode ficar sofrendo sozinho, não, né? É verdade. A Eliane está perguntando aí, Roberto, essa avaliação será feita por aqui ou vocês vão passar algum link? Por aí mesmo. Olha lá. Por este link. Já mandei o link, gente. Já mandou o link? Já, obrigado, Theo. Aí no chat. Opa. Então, tá bom, gente. Da minha parte, Roberto, é isso aí. Da minha também, neste momento, nós temos 10 minutos ainda.
Caso alguém tenha alguma pergunta para fazer, queira acrescentar alguma coisa, estamos à disposição de vocês. Se o Luiz quiser falar alguma coisa também para finalizar. O Roberto, Grace, professores, coordenadores, eu acredito que esse assunto ele é até um assunto denso, mas as contribuições via chat foram muito boas, né? Então, pudemos fazer a reflexão sobre as modalidades e, de quebra, ainda conseguimos refletir um pouco sobre como adaptar ao momento de ensino remoto que estamos vivendo, que eu acho que isso é o mais importante agora no momento, né? Porque como trabalhar as questões envolvendo a leitura, a competência leitora, as modalidades didáticas visando a leitura nesse momento de ensino remoto. Eu creio que nos próximos ATPCs a gente vai continuar nesse caminho, refletindo, adaptando conforme as nossas realidades, né, professores? Então, eu quero deixar também um abraço, dizer que, da minha parte, eu acho que o assunto é muito denso, acho que a gente já colocou muitas informações, e é isso aí, pessoal. Obrigado aí pela participação de todos. Ah, que bom, gente. Parabéns. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigada a você. Luiz, você quer encerrar, Luiz? Luiz não, Roberto. Então, Roberto. Só desejar bom almoço a todos, e ratificar que estamos à disposição de vocês, para que vocês precisarem, nesse aspecto pedagógico, que nós possamos auxiliá-los, vamos dizer assim. Bom? Eu agradeço, eu amei vocês. É a primeira vez, mas eu fiquei muito feliz, porque eu estou com saudade da turma. Ah, isso é bom, isso é bom. Então, um abraço a todos. Tchau. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.